prazer, mais um episódio do Realidade Musical. A gente vai falar hoje de um projeto do Igor Goulart, chamado Blickstar. E é uma banda de um homem só, então uma coisa bastante interessante, por isso também o episódio acabou sendo mais curto, né? Como você já deve ter visto aí no player. A gente vai ver como que foi esse nascimento dessa música, que também é o nascimento do projeto dele, que ele tá tocando aí. Então não vou enrolar muito não, vamos cair dentro logo do episódio e rock and roll. Eu acredito que a minha realidade musical seja bem diferente do que muita gente está acostumada de ver, até pelo fato de eu ser o responsável por tudo, desde a composição até a criação de arranjos, instrumentos e voz. Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante mostrar isso pro pessoal. Até para quem tem vontade de fazer a sua própria música, às vezes não sabe onde, não sabe como começar. Por que não fazer tudo sozinho? Acho que se você quer expressar alguma coisa, tudo é válido. Ultimamente tem sido quando eu pego mais a guitarra, porque escrever letra tá um pouquinho difícil. Daí o projeto tem como influência algumas bandas como Catatonia, Galos, Black Sun Neon. Para o projeto foi esse álbum do Catatonia, Discouraged Ones, o álbum seguinte que foi o Tonight's Decision, que também leva a mesma vibe, só que ele tem um trabalho de guitarras e um trabalho todo de composição muito mais avançado, porque entraram outros músicos, entrou uma galera diferenciada. E o que mais vem na cabeça, eu não me prendo, eu crio o som focado no gênero, mas eu me mantenho aberto a qualquer tipo de influência que eu sinta que vai agregar algum bom valor pra música ou para o que ela pede. Basicamente, eu vejo a figura do produtor como o seu segundo par de ouvidos. Aquela pessoa que vai ouvir aquilo que você não foi capaz de ouvir durante um ano trabalhando na mesma música. Não é bem o que é um produtor, eu acho que a pergunta, o mais importante é como as pessoas veem o produtor musical. E aqui no Brasil, infelizmente, a impressão que eu tenho, acho que é mais do que uma impressão, é que não há um reconhecimento ou até mesmo um entendimento da função de um produtor. O que é um produtor musical? É um cara que tem uma visão de 360 graus. Um cara que está, ao mesmo tempo, fora e dentro do projeto. Ele está fora, ele não tem aquele attachment emocional que o guitarrista vai ter. Eu já fui guitarrista, já fui baixista numa banda e sei como é que é. Você sempre vai puxar a sua sardinha para o seu lado. Você como produtor, você é com todos são seus filhos. Então é um cara que vai tirar o máximo dos músicos, um cara que tem que ter uma experiência dos instrumentos em particular, saber os timbres, ideias, efeitos, no todo, pensar no todo. Arranjo é a coisa mais importante. Isso é uma coisa que no Brasil não é desenvolvida, não é apreciada, consequentemente as pessoas não pagam e não investem. Acho que uma grande diferença aí dessa produção em relação às outras foi que, como é uma banda de um homem só, é um pouco difícil saber o que vem pela frente, porque tá na cabeça de alguém, né? Então o Guitar Pro e as coisas que ele tinha feito já para sequenciar a música minimamente me ajudaram bastante. A gente até usou isso para escolher qual seria o ciclo que a gente gravaria, para poder tentar entender, porque se vem uma banda e toca a música do início ao fim, você fala, opa, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, acho isso, acho aquilo, vamos fazer aqui e tal. Aí quando não tá, você não consegue entrar na cabeça de alguém, né? Cara, o Guitar Pro é meu professor. A bateria foi uma coisa diferente, né, nesse episódio, porque não teve de fato uma gravação. A gente usou uma bateria programada. Então o que é isso? O Igor, quando fez a música, quando compôs a música, ele sequenciou o que seria o que um baterista tocaria. Então, isso aqui vai ser o bumbo. E aí o programa vai interpretar que é essa pancada que você deu ao bumbo. Então, ele faz isso para todas as peças, monta uma bateria e aí traz para cá. Deu um splash logo no... Essa bateria aí foi eu que gravei, toquei tudo. Ali ó, os microfones lisetados ali ó, tá vendo?
Acabei de gravar, não tô nem suado, porque é fácil pra caralho. Esses baterias de metal que ficam treinando é tudo frouxo. Porra, é zoeira, né? Se bateria de tocar errado, a gente demite, ó. É. Fecha a tela, tá demitido. Algumas gravações você sequer sabe que aquilo ali é um programa. Bateria de roqueiro. Aconteceu uma coisa curiosa na hora de gravar as guitarras, né? Porque o Igor trouxe essa guitarra dele, ele é canhoto. E aí eu falei, pô, vamos usar duas guitarras. Vamos pegar uma guitarra minha aqui que tem um captador Seymour Duncan, vai ficar invocado, som e tal. E aí eu saí trocando as cordas da guitarra ali com ele pra inverter. E, porra, a parte elétrica dela tava cagada, eu não sabia, cara. Tinha um tempo que eu não gravava com essa guitarra, falei, puta merda. Então fica aí a dica de testar o equipamento antes de você sair trocando a corda, trocando pele, talvez tá tudo funcionando, que foi meio decepcionante. Então, em função disso, a gente acabou gravando com uma guitarra só. E eram várias linhas de guitarra, né, e tal. Então, assim, isso complica um pouco porque o timbre acaba vindo sempre o mesmo, né? Você tem que mudar ali um pouco no amp, de repente escolher outro captador, mas você já sabe que as guitarras elas vão soar um pouco parecidas, você tem que trabalhar isso um pouco mais lá na frente. Ah, cara, eu nunca me considerei um guitarrista. Eu toco guitarra, não sou guitarrista. É o instrumento que eu mais tenho insegurança, entendeu? Consigo executar as coisas na medida do possível, dentro dos meus limites. E foi bem legal espremer essa laranja aqui para poder tirar um som. Diferente, porque foi a primeira vez que eu gravei de fato com amplificadores, com o que deve ser gravado. As outras gravações foram meios digitais. Não sei, deu uma coisa mais orgânica pro som, uma coisa mais viva. Ah, susto, achei que eu não tava. Agora deixa eu ver. Não, porra, monta sono pra caceta aqui. Ah, então pode ver? Pô, aceito. Só que não tem. Isso, Calma, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Beleza, a guitarra do mal foi. Rock brabo. Ficou bom aqui. Um dos mics tá bem gravão. Eu nem gostaria se fosse o mic principal, teria que mexer nele aí, mas ele somando com o outro ficou bom. Legal. Quem é que tá ganhando aí? O baixo, o afinador? Porra, Ed, regula esse baixo direito! Afinação aqui não pega, caralho! Eu gravei no Rickenbacker, cara. Não tem mais o que falar, pode acabar a gravação. Canhoto, no por cima. Take 1 no baixo, Rickenbacker neles! Vem, Rock! Como a gente não sabe o que vai vir, a gente bota logo vários microfones para depois... Logo aí, bota logo a maldade. Depois a gente escolhe o que vai fazer. Que é assim. Cara, tem 1 milhão de pedaços do L ali. O negócio tá meio tenso. Então vai lá. Vamos fazer um take inteiro, hein? Do início ao fim aí, vamos capturar uma porrada só. Vamos lá. Meu maior problema era letra. Queria ter a letra na mão para conseguir mentalizar linhas de voz, criar os arranjos. Quando eu consegui fechar a letra, arranjo de voz. Eu passei algumas horas ouvindo os bounces, buscando a melhor forma. Rolaram até algumas dúvidas, que teve um trecho de voz limpa que basicamente foi a primeira vez na minha vida que eu gravei voz limpa. Leave it all behind. Sabendo que poderia dar errado. Mas felizmente foi bem legal. Foi uma experiência diferente e foi bom para poder eu também me conhecer com essa faceta de vocalista. We can never come back. O que você vai gravar aí agora?
refazer uma maldita de uma palavra que saiu errada e se eu deixar do jeito que tá, vai mudar todo o sentido da letra. Vai ficar uma porcaria. Acontece, né? Fazer o quê? Aí depois daqui a gente vai partir para dinâmica de bateria. Why some birds has come to never pass? Consume our will to dream. É muito importante trabalhar a dinâmica, porque um baterista, quando ele toca, ele bate nas peças com diferentes forças, né? Na outra vez que eu gravei, a questão dinâmica foi resolvida até, assim, antes de eu começar a gravar, e eu não vi o processo. Tanto que eu não faço a menor ideia, aliás, eu não fazia a menor ideia de como que eu conseguiria mexer para tornar a bateria sequenciada com aquele fio mais humano. Acho legal destacar que a gente só trabalhou essa dinâmica do baterista, a força que ele bate em cada peça, depois que a gente já tinha gravado tudo. Por quê? Porque o estilo permite. Se fosse um outro estilo, tipo, porra, um pop rock, um jazz, um samba, qualquer coisa, aí não tem como, aí você tem que trabalhar essa dinâmica antes, porque senão o músico vai sentir na hora de gravar. Mixagem é um processo sempre bastante divertido, acho que é a parte que eu mais gosto de toda a produção, porque é onde você vai realçar os sentimentos captados. Só que eu não entendo muito desse estilo, né? Então, assim, eu curto um rock mais clássico, uma coisa um pouco diferente. Então eu falei, cara, tenho duas alternativas. Ou eu vou começar a escutar bastante, como diz o Denis aí do The Altos, beber um pouco dessa água aqui que estão me apresentando, né, desse estilo, e tentar copiar essa sonoridade, ou eu vou tentar somar o som que está me sendo apresentado com o que eu conheço de música, com o que eu gosto, com o que eu quero ouvir. E, porra, essa alternativa eu acho muito mais interessante, porque vai ser muito mais verdadeira. Então eu segui por aí. Do jeito que tá agora, já tá soando bem legal, só que é aquilo, mixagem e master, a música muda, a música vira outra, então, sendo bem sincero, eu não sei, não faço muita ideia do que esperar. Sem mais delongas, vamos ver como é que ficou a música do Igor, a Storm Inside Us, seu projeto Bleak Star. Foi um prazer enorme fazer esse som aqui, porque é um estilo que eu não conheço muito, então tive a oportunidade de me aprofundar, de ter um pouco de medo e falar, não, acho que isso é maneiro, acho que aquilo não é e tal, e seguir mesmo, porque é assim que você cresce profissionalmente, né? Porra, queria pedir desculpa pela demora e pelos episódios, porra, quero fazer mais episódios logo, mas tá foda, porque eu tô precisando de dinheiro, então se você é um cara rico aí assistindo isso e quiser patrocinar o programa, a gente conversa aí, me manda uma mensagem aí pelo Facebook, alguma coisa, pelo canal, comenta aí. Porque, porra, eu queria mais tempo para editar esse trabalho, para captar coisas interessantes para vocês, né? Ah, porra, tem que tentar fazer no tempinho que sobra. E é isso, clica aí, tá aí a música. Não vou rolar muito não. Até mais, nos vemos no próximo episódio.